A Justiça de São Paulo aceitou a denúncia contra policiais militares acusados de executar um morador de rua com tiros de fuzil, e eles responderão por homicídio qualificado. Paralelamente, o governador Tarcísio de Freitas pediu autorização para visitar Jair Bolsonaro em Brasília, num movimento para reforçar sua lealdade política, embora rejeite adotar um tom mais radical. Né? O Tarcísio é o bolsonarismo moderado, né? Vamos falar da validação dos discursos que levam a casos absurdos assim? Quem vai discutir isso com a gente é a Daiane Oliveira aqui no plantão do Meteoro. Dai, dois casos aí que parecem não ter muito em comum, mas você está nos dizendo que tem uma relação entre eles. Explica pra gente. Pois é, Sophie. Eu acho que para começar, para quem não sabe o que aconteceu em São Paulo, e é extremamente importante que a gente tenha consciência do que os agentes de segurança pública de São Paulo foram capazes de fazer, eu vou te pedir para trazer já o vídeo inicialmente. Esse caso é um caso dos mais estarrecedores. E olha que, Sofia, eu já cobri muito segurança pública, não na linha do alerta geral, nada do tipo, mas de acompanhar casos de violência policial, casos de racismo, casos de feminicídio. E esse caso é um caso difícil, difícil até para quem já está acostumado. Então, eu vou fazer um alerta aqui que as imagens são fortes, apesar de não ter nada explícito, e as informações também. Vamos ouvir o que a polícia de São Paulo foi capaz de fazer, Sofia? Imagens da câmera corporal de um PM envolvido na morte de um homem em situação de rua confirmam que a vítima foi executada enquanto estava rendida. A Júlia Nogueira está acompanhando esse caso. Bom dia. Bom dia, Débora. São os policiais Alan Wallace dos Santos Moreira e o soldado Danilo Gering que mataram Jefferson de Souza, de 24 anos. Esse caso aconteceu no dia 13 de junho, no bairro do Brás, aqui no centro da capital paulista, e as imagens da câmera corporal desse caso apontam exatamente o oposto da versão contada pelos policiais que abordaram esse homem em situação de rua no centro de São Paulo. Eles estão detidos, esses policiais, no presídio militar Romão Gomes, desde a análise dessas gravações e vão responder por homicídio qualificado. Em depoimento, os agentes afirmavam que esse homem teria tentado pegar a arma de um deles e, por isso, foi baleado. As imagens de câmera corporais, no entanto, revelaram que a vítima estava desarmada e em nenhum momento apresentou qualquer tipo de ameaça. Nas gravações é possível ver o momento em que o tenente da Força Tática, Alan Wallace dos Santos, e o soldado Danilo Gering renderam o Jefferson, e aí um dos agentes coloca a mão em frente à câmera corporal, enquanto o outro dispara 3 tiros de fuzil contra esse jovem. Por meio de nota, a Polícia Militar disse que repudia veementemente a conduta desses policiais militares envolvidos e que esse caso segue sob investigação pela Corregedoria da Polícia Militar. Ele tenta cobrir a câmera, mas tem uma parte que continua filmando. Ele não consegue cobrir toda a tela. Uhum. Então, para descrever para quem tá no rádio, são imagens, né? À noite, marca ali o horário 9h23 da noite, de 23 até 9h25 da noite. Ele tá ali embaixo de um viaduto, de uma marquise. O viaduto 25 de março no Brás. Exato. E aí ele Exatamente. tenta conversar ali com os policiais, vira de costas, os policiais mandam ele virar de costas, coloca as duas mãos na cabeça, virado, olhando para essa parede, para essa coluna. E aí o policial tenta cobrir todo a câmera, mas no monitor, a parte de cima, você vê o dedo do policial e a parte de cima ainda enxerga, dá pra ver a cabeça desse morador de rua na parte de trás ali da imagem. E aí, no momento do disparo, balança um pouco ali a câmera. Obviamente não dá pra ver o disparo, mas toda a circunstância foi gravada. Bom, viva as câmeras, né? Antes de mais nada. Sofia, difícil. Ouvir as câmeras é necessário, porque com a Uhum. câmera corporal foi possível identificar que, neste caso, inclusive, não foi o que a polícia disse que havia acontecido, não houve troca de tiros, não houve reação, ele não estava armado, houve uma execução sumária, mas não basta a gente enterrar pessoas e dizer temos que punir depois. A gente precisa de medidas para impedir que isso aconteça. E é partindo disso, aí eu respondo a sua pergunta, a relação do Tarcísio de Freitas, nesse caso, essa foi a polícia comandada pelo Tarcísio de Freitas que fez essa barbárie,
com o que vem acontecendo no país. O Tarcísio de Freitas, ele radicalizou o discurso e as ações, apesar de, ao mesmo passo que ele radicaliza, acena interesse ali de estar totalmente ligado e aberto às pautas do bolsonarismo, ele volta atrás e tenta dizer que não. Inclusive, a CNN, quando publica, por exemplo, que o Tarcísio de Freitas rejeita a radicalização, ele rejeita no discurso só, porque nas práticas, eu vou te pedir para passar a matéria da CNN, por gentileza, nas práticas, o que o Tarcísio de Freitas mostra em todo o momento que ele articula com o Bolsonaro, é que ele colabora com o pensamento de que bandido bom é bandido morto, de que tudo bem, ele não é coveiro, então ele não vai pensar em saúde para as pessoas, de que está totalmente naturalizada a violência policial, até porque ele vai botar polícia para combater polícia? Não, nunca que ele faria isso. São pensamentos que o próprio Bolsonaro já manifestou em diversos momentos. E o Tarcísio também. Eu não trouxe aqui para a gente não se alongar muito nesse corte, Sophie, mas o Tarcísio já foi um batalhão depois que ele foi acusado, denunciado, né, de ser passivo ali com a polícia, em diversos casos de violência, e o Tarcísio vai lá e diz, mas eles querem o quê? Eles querem que a gente, né, na linha assim, eles querem que eu vá colocar a corregedoria para punir vocês estão fazendo certo, vocês chegam nas comunidades, são alvejados, vocês vão reagir como? E é o pensamento do Capitão Nascimento, o herói do Brasil. Quem é o herói do Brasil para o bolsonarista, para o cara da extrema-direita e para muitos da direita? É o cara armado do BOPE que sobe o morro e resolve matar todo mundo e tem que morrer mesmo, quer matar ou morrer. É exatamente esse pensamento que o Tarcísio de Freitas ele valida. E aí eu vou te pedir para colocar a matéria também, porque o Tarcísio de Freitas ele não só valida esse pensamento estando na frente do governo, como ele vai validar esse pensamento porque ele tem interesse em estreitar relacionamentos com essa turma aí, que é a turma do Bolsonaro. Não vou te pedir, por favor, para mostrar a matéria do TRT4. O TRT4 traz aí um caso que é um caso bem interessante, que é o caso do Homem Errado. Foi denominado assim por causa do título de um documentário. Mas aconteceu na década de 80. E um homem, ele foi confundido, né? Ele foi executado, um homem negro, epilético. Ele foi executado por parte de militares estaduais. Isso aconteceu em Porto Alegre, na década de 80. E a Brigada Militar, nesse caso, durante a ditadura ainda, a Brigada Militar apontava que esse homem ele era violento, foi o caso do Júlio César, quando, na verdade, esse homem estava apenas na hora errada, no lugar errado. Depois de toda a investigação, foi comprovado que o Júlio César não tinha cometido um crime, a polícia estava buscando, segundo a polícia, né, estava perseguindo assaltantes, e esse homem ele foi detido, colocado no banco traseiro de um veículo, foi removido para um local ermo e foi assassinado. Ele foi executado, já depois sendo levado para o hospital em que ele, né, já chegou praticamente sem vida. E por que eu estou trazendo o caso do Homem Errado, que foi na década de 80 e que virou documentário lindíssimo, inclusive? Porque isso não começou ontem, não começou hoje, ele não vai acabar amanhã se a gente não mudar o modus operandi, porque não é só a polícia do Tarcísio, não é só o modo de pensar do Bolsonaro, é um modo da polícia militar brasileira. E eu vou além, Dai, e não é só a direita. A gente pega estados que são historicamente governados pelo PT, como é o caso da Bahia, e tem uma polícia que rivaliza com a do Tarcísio. Exatamente, a polícia da Bahia hoje é a que mais mata no Brasil, e aí volta e meia, né, divide aí, tá? Faz um dividendos aí com a polícia de São Paulo e a do Rio de Janeiro para decidir quem mais mata. Estamos ganhando há alguns anos com o PT na linha de frente, até porque a política de drogas e a política de Secretaria de Segurança Pública do PT é uma política neoliberal que tem todas os pensamentos ainda conservadores de uma sociedade racista, elitista, classista. Eu não tenho medo de dizer que a política de drogas do PT hoje é uma política genocida da população negra. E assim vai, né? Então, infelizmente, Sofia,
A gente precisa combater na fonte esse pensamento do Capitão Nascimento, esse pensamento de bandido bom é bandido morto, e naturalizar essas violências. Eu arrisco a dizer que vai demorar uns 8 anos aí para a gente ver esse grupo que executou esse homem com algum tipo de punição, se houver. Isso pelo histórico que a gente acompanha, infelizmente. É isso, Sofia. Eu sinceramente, eu não tenho nada a adicionar com relação a isso. Daí realmente um caso absurdo. Eu sei que essa questão das câmeras corporais, ela levanta polêmicas não só com a direita, tem o pessoal da direita que quer tirar, porque eles sequer têm uma boa explicação para isso, eles não podem dizer que é para a polícia poder matar pobre, então eles vão sem explicação mesmo, mas eu também já vi gente mais ligada à esquerda levantando questões sobre essas câmeras corporais, apontando que o que adianta a câmera corporal quando os policiais que têm o controle das informações que essas câmeras coletam, quando tá ligada, quando não tá, etc. Que são limitações, sim, mas eu sou obrigado a dizer melhor do que nada, né? E esse caso é um bom exemplo disso. Melhor do que nada. Agora, também não dá para fazer de conta que é só colocar a câmera corporal e que isso vai resolver o problema. A câmera não salvou a vida daquele rapaz. Não salvou. Talvez, e bota um talvez aí, porque não é certeza, leve a responsabilização dos seus algozes. Mas ele não vai voltar. Então, a gente tem que ir além. A gente tem que ir além. A câmera do corporal é só um passo. Ficamos por aqui, Dai. Ficamos, Sofia. Pessoal que está assistindo ao vivo, não sai daí que nós já voltamos com mais notícias.